Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco desse tema tão interessante que é gerontologia. Que tem tudo a ver com o curso que vocês fazem, com essa extensão que vocês estão fazendo. E trouxe de uma maneira, busquei trazer coisas interessantes, dúvidas que eu já tinha percebido em alguns alunos, de maneira que estou aqui esperando mais um pouquinho, dizer que estou muito feliz de estar aqui e de poder rever alguns de vocês, né? Eu já tive com 2 turmas no Darcy Ribeiro e uma turma lá na Candanga. Né? Então, estou aguardando não só esses alunos mais antigos, como outros novos que têm um interesse pelo tema. Então, eu não sei qual a expectativa que vocês têm, se vocês quiserem colocar, o que vocês esperam, né, dessa nossa conversa, e para que a gente possa, né, caminhar melhor. Né? Ai, nós temos muitas pessoas aqui. Isabel, Leni, boa tarde, Fátima, portal do Unicef, Francisca, Cristina, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes 2 vezes aqui, a mesma pessoa, Maria Vilani, Ana Luísa e Maria do Carmo. Silvana agora Batiston. Nossa, bem bato. Um nome bem diferente. Então, nós já... Espera mais um pouquinho só para chegar, para que todas as pessoas possam chegar, né, e estar conosco aqui. Elvira Botelho, todos bem-vindos. Espera mais um pouquinho só para a gente falar sobre esse tema que é tão singular para mim. Né? E fazer uma formação específica que eu fiz em gerontologia me abriu perspectivas, sabe? Ampliou os meus pensamentos também, a minha visão de mundo, do meu próprio processo de envelhecimento. Então, Aurora, Silvana, Isabel, vocês que ainda estão chegando aqui. Boa tarde, Hilda. Ah, sim, vamos nos preparar. Já estamos nos preparando, né? Todos nós sabemos que chegar a 60, 70, 80, 90 anos é uma grande conquista da humanidade, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Então, nós caminhamos entre a conquista e o desafio. Saber que podemos construir juntos e tornar esse caminho nosso de envelhecimento melhor, mais confortável, mais alegre. É isso que todos desejamos, com certeza. E boa tarde, Dulce, Ângela Cristina, já falei, Maristela, José Ferreira. Boa tarde, José Ferreira. Nós temos aqui um rapaz, um homem, deixa eu ver, se somente ele. Nós somos maioria nos cursos, né, nas atividades desportivas, em outros grupos de convivência. Muito bem. Podemos conversar? Vocês podiam dar um oi assim para mim? Ou a gente espera mais um pouco? Ah, José Ferreira e aí Cleusa, José Ferreira. Oi, oi, queridos, lá do Darcy Ribeiro.
Boa tarde para todos. Então, vamos começar. Gerontologia. O que é gerontologia, né? Eu já dei uma dica, porque eu coloquei, sabe aquele reloginho que os antigos usavam? Hoje no interior, na roça, ainda se usa ampulheta. Que a depender do tamanho da ampulheta, pode marcar 1 hora, 6 horas, 12 horas. Né? E tem os mestres que fazem as ampulhetas de acordo com o pedido dos seus clientes. Né? Essa daí eu não sei, mas para mim é um símbolo do processo de viver, de envelhecimento. Então, nós vamos para a segunda tela nossa. Opa! Passou, Noemi Cristina Carvalho, né? Minha formação básica é fisioterapia, eu sou professora primária, né? E também me interesso muito pelas dinâmicas dos grupos, quer dizer, pelo processo grupal de cada grupo que se forma. Também trabalho com biodança, sou professora de biodança. E também meu trabalho muito querido, que é em gerontologia, pela Universidade Católica. Então, nós vamos falar do prefixo. Os nossos antigos gregos, 100, 200, 300 anos antes de Cristo, já criaram prefixos que até hoje enriquecem, não só a língua portuguesa, como a grande parte das línguas de origem ocidental. Então, o prefixo geron, que gere, tem o mesmo significado. Como falei, vem lá da Grécia Antiga, que significa envelhecimento idoso, no sentido geral. Então, a palavra que tiver geron e gere está se referindo, né, nesse nosso campo da saúde, ou envelhecimento, como de uma maneira ampla, ou o idoso, certo? E aí vem, olha só, gerontologia, geronte. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, eu adoro esse termo. Eu garanto que quase todos nós, menos o nosso José, esse herói que está dando todo esse apoio à live, ele não se enquadra. A maioria aqui, a gente vai chegar lá. Gerontólogo, gerontológico, geriatria, geriatra. Então, todos esses termos estão relacionados com o envelhecimento. Continuando, existe uma personalidade muito importante, um russo, que até depois colocaram o nome mais parecido, porque a pronúncia era muito difícil. Olha só, eu vou tentar. Ilya Ilyich Metishnikov. Ele não era um médico, mas era um biólogo, microbiologista, anatomista, infectologista. Ele foi ganhador de um prêmio Nobel. E ele criou o termo gerontologia em 1909. Não, ele me desculpe, em 1903. Em 1909, por sugestão de um médico, esse Nasher, a gerontologia passou a ser chamada de geriatria, que era uma especialidade médica, mas ainda não formalizada, né? Veja só, 1990. E esse nosso russo, era um visionário, ele tinha uma percepção de futuro, né? E ele previu que essa área, de gerontologia, seria uma das áreas mais importantes da ciência, em razão das mudanças que ocorrem nesse último período de vida. Né? Lembrando que em 1990, dependendo do país, a perspectiva de vida, a esperança de vida era bem menor, né? Talvez
para os homens 40 e poucos anos, as mulheres um pouco mais, mas a expectativa de vida era bem menor. E com essa percepção, essa visão, ele propôs uma área exclusiva dedicada ao envelhecimento, ao processo do envelhecimento, da velhice e também dos idosos, dos sujeitos idosos, que somos todos nós, quase todos aqui, claro. E ele, né, contrariando a ideia que existia dentro da ciência e dentro da sociedade, ele não aceitou que a velhice era um processo inevitável de decadência, de degeneração, né? Isso era uma sentença. Quem nascesse, crescesse, chegasse à velhice, teria que, inevitavelmente, passar por um processo de decadência. E ele pensou numa velhice natural, de uma evolução natural, que poderia ser alcançada pelos seres humanos. Naquela época, não recebeu apoio nenhum da comunidade científica. Então, aconteceu como um espaçamento, um lapso. Ele trouxe o tema, falava sobre isso, mas a comunidade científica não dava importância. E vamos falar de gerontologia. Então, estuda o processo de envelhecimento no aspecto biológico, psicológico, sociais, antropológicos e outros mais. Então, os profissionais de gerontologia, você já deve ter percebido, têm formação diversificada. Por exemplo, nós temos os arquitetos, os engenheiros, interagem entre si e com outros profissionais de saúde. No campo científico e profissional, a gerontologia trata de questões multidimensionais do envelhecimento, da velhice e do idoso. Só um pouquinho, eu vou dar uma sossegada no meu celular, só um pouquinho. Botar no modo avião, coloquei. Então, esse campo científico tem como objetivo a descrição e explicação do processo de envelhecimento, nos seus mais variados aspectos. E também traz uma natureza multi e interdisciplinar dentro da área profissional. Os objetivos da gerontologia. Visa, né, tem como meta a prevenção e a intervenção para garantir a melhor qualidade de vida para todos os idosos, até o seu último suspiro. Ter mais qualidade de vida até o último momento. E nós temos uma divisão que alguns aceitam, algumas valas aceitam, outras não. Se fala na gerontologia social, serviço social, engenharia, arquitetura, filosofia, demografia, direito, né, e muito mais. Os 3 pontinhos aí vão indicar sempre que tem muito mais alternativas, muito mais opções. E a biomédica. Eu, como sou fisioterapeuta, coloquei logo no início. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, a educação física, a enfermagem, odontologia, nutrição e também muitas outras profissões. Então, a gerontologia, falando com 2 palavras somente, né, sem contar o do, é a ciência do envelhecimento. É o conceito bem conciso da gerontologia. Olha só, eu trouxe algumas áreas de atuação e essas áreas conversam, porque muitas coisas são comuns, né, a essas áreas que estão aqui. Ensino e pesquisa. Nós temos cursos de graduação, de pós-graduação, incluindo especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a publicação de trabalhos científicos que são importantíssimos na área da gerontologia, porque esses trabalhos dão embasamento, dão um caráter de seriedade
a realização, né, a proposta que são feitas e as sugestões e as comprovações também dos trabalhos. Educação comunitária. Pode acontecer em grupos sociais que não constituem uma comunidade, mas pode ser também com um grupo comunitário, por exemplo, que mora no Sol Nascente. Lá tem muitos grupos comunitários. Então, um exemplo é a promoção de cidadania e de cursos profissionalizantes para idosos. Essa promoção de saúde, ações de prevenção e fatores de risco à saúde, como as campanhas de vacinação. Aí vocês vão perceber que aparece novamente campanhas de vacinação no controle e tratamento de doenças, consultas regulares, grupos específicos de acompanhamento, como de diabéticos, aqui em Brasília tem todo o centro de saúde, e de hipertensos, que a maioria, né, realmente a maioria que faz parte desses grupos, a grande maioria é idosa. Temos atividade física em grupo, muitas vezes com a participação, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, do DF, né? Tem Guará, eu tenho certeza, Taguatinga, do Oeste Norte também tem. Eles abrem o seu quartel e oferecem uma atividade específica para idosos e também para outros grupos, né? Atividade física em geral. Reabilitação. Também é uma divisão que ela não é tão específica assim. Nós temos fisioterapia, terapia ocupacional, né? Vocês conhecem. Eu não sei se tem alguma dúvida. Né? Às vezes as pessoas perguntam, por quê? O que é terapia ocupacional? É um tratamento que se faz com ações, com atividades. Por exemplo, alguém tem um problema de mão, teve uma lesão, um acidente de trabalho, por exemplo, e a terapeuta vai trabalhar com, por exemplo, bolas, com madeira, serrando madeira, claro, com todo, lixando madeira, exatamente. Lixando e fazendo outras coisas que constituem um tratamento. Mas a terapia ocupacional atua também na área da saúde mental. Aí vem a saúde ocupacional, né? Terapia ocupacional, musicoterapia, que é uma ciência nova, psicologia, psiquiatria, arte-terapia, que também é uma ciência relativamente nova, pelo menos aqui no Brasil. Relativamente. Apoio psicológico. Originalmente, na fonte, só existia psicologia, mas eu lembrei do serviço social, da importância que tem os assistentes sociais nesse apoio às famílias e aos próprios idosos. Essa é uma figura muito, muito importante nessa área de atuação inter e multidisciplinar. Manutenção e promoção de autonomia, aí com toda a honra eu coloquei Unicef. A Unicef promove a autonomia, a independência e o empoderamento de seus alunos. Já no segundo semestre, as pessoas começam a perceber isso. Muitas vidas são modificadas de maneira mais positiva por conta dessa promoção de autonomia e de empoderamento, de independência. Aí tem um programa de atenção básica do governo federal, que são ações de saúde em todo o território, e que usa o que eles chamam de sistema capilar do INSS, e aí atua também junto às prefeituras, governo de estado também. Adaptação ambiental. Hoje já temos algumas coisas positivas, por exemplo, no transporte coletivo, ônibus e metrô, em que as primeiras cadeiras são reservadas aos idosos. Alguns ônibus têm barras também, eu vou falar nisso um pouco mais, barras de apoio para os idosos, alguns ônibus também já têm. Então, nessa adaptação, nas residências, por exemplo,
É muito comum e muito útil colocar barras de apoio no banheiro, dentro do box, fora do box, junto à pia, na hora que a pessoa vai lavar o rosto, pode apoiar uma mão nessa barra e com a outra vai lavando o seu rosto, escovando os dentes. Né? Tem os corrimões também que contribuem, mas tem outras coisas mais. Os arquitetos e engenheiros, muitas vezes, eles atuam modificando o ambiente familiar, aumentando, por exemplo, a largura das portas para que uma cadeira de rodas possa passar. Porta principalmente de banheiro, de sala, cozinha e do quarto do idoso. E nos ambientes públicos também. É uma coisa ainda muito precária, mas temos também corrimões, temos rampas, né, que são muito úteis. Mas ainda muita coisa precisa ser feita. Então, reinserção no contexto social. Novamente, a Unicer colorida, né, trazendo essa reinserção no mercado de trabalho. Muitas pessoas voltam a trabalhar ou iniciam uma atividade que nunca tiveram nem intenção ou que não tiveram condição de realizar. Né? Nós temos programas de alfabetização, né? O Banco do Brasil, através do seu BB Educar, tem projetos específicos de educação para idosos. E temos projetos, centenas de projetos de ONGs e de OFIP. Né? Número 10, atividades corporais e comportamentais. Aí temos uma vastidão, gente, da yoga. O yoga é uma coisa mais chique falar, né? Mas na minha época era yoga. A ginástica em diversas modalidades, hidroginástica, hidroterapia, grupos de convivência. E eu já participei de 2 grupos de convivência, Taguatinga Norte e Taguatinga Sul. Mas em diversos lugares do DF existem grupos de convivência, do SESC. E grupos de convivência de idosos, cabelo prateado, de idade maior, idade melhor. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no hospital do Guará, eu e uma assistente social, 2 pessoas que tinham um pouco de juízo na época, né? Quer dizer, hoje eu tenho um pouquinho mais. Nós resolvemos fazer um encontro reunindo os grupos de convivência do DF inteiro. E, para nossa surpresa, nós reunimos membros de 70 grupos de idosos. Isso foi em 1996. Foi uma coisa assim, tinha 500 pessoas. Foi um trabalho muito interessante. Grupos de biodança, grupos de terapia também. Biodança, porque nós tivemos biodança no Darcy Ribeiro e também lá na Candanga. Mais áreas de atuação multi-interdisciplinar. Segurança e defesa de direitos. Tem o Estatuto do Idoso, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Existe um telefone SOS para realizar denúncias de maus tratos, de privação de liberdade, e que está presente no Brasil inteiro. Antropologia. Que negócio é esse? Antropologia, como é que ela vai entrar aí? Né? A gente pode se perguntar. A antropologia, ela estuda o ser humano. Então, realiza pesquisas sobre envelhecimento, aspectos, por exemplo, familiar, social, profissional e muitas outras coisas mais. A educação é algo vastíssimo, né? Mas nós temos pesquisas, aqui tem o Unicer também, agora isso aí foi um esquecimento meu. Unicer, né? Mas pesquisas e cursos voltados a idosos, né? Profissionalizantes, tem preparação para aposentadoria, informática, cursos de idiomas. Esses cursos de idiomas e de informática têm toda uma adaptação à condição do idoso.
né? Inclusive alguma dificuldade de movimento de mãos. Então, cada dia vai se enriquecendo mais a adaptação que está sendo produzida nos cursos. Cursos de idiomas, novamente, alfabetização, cursos ligados à cidadania. Vocês podem ver que são muitos aspectos, né? Muitas áreas de atuação, e pode ser que algum não seja contemplado aqui. Agora eu vou voltar ao nome. Olha só, eu quero depois que vocês digam aqui, quem não é um geronte? Com gero significa idoso, idosa. Idoso é aquele que viveu muito. Isso no dicionário Aurélio. Para mim, é a definição mais adequada, mais perfeita, mais, sabe, mais completa. Simplesmente aquele que viveu mais do que outras pessoas. Aquele que viveu muito. Esse é o idoso. Eu lembro que numa banca em que eu participei, né, como aluna, um membro da banca me perguntou assim, mas por que você usou a palavra idoso e não usou velho? Ou você não usou outra palavra? Aí eu disse, bem, em primeiro lugar, procurei o dicionário, procurei várias definições, e esta que eu falei aqui, né? Aquele que viveu mais, foi essa definição que, para mim, foi a mais satisfatória. Velho e velha significa idoso, idosa, mas tem uma conotação muito negativa. Alguém fala assim, menino, isso é a mãe, joga fora esse iogurte porque ele está velho, está estragado, já passou da validade. Então, esse termo velho e velha, no Brasil, nos outros países, não sei dizer, esse termo velho dela tem essa conotação negativa. E tem outros termos, né? Terceira idade, maioridade ou melhoridade. Esse termo terceira idade, esse daí eu sei explicar direitinho. Surgiu na França nos anos 40, porque até aquela época só existiam 3 idades. Ou era uma criança, ou era um adulto, ou era um idoso. E aí as pessoas começaram a viver mais, e alguns professores acreditam que essa terceira idade não contempla, né, essa classificação da vida, né, da faixa etária. Por quê? Se na época de 1940 se vivia 50 anos, 50 e poucos anos, os idosos, as mulheres viviam um pouco mais do que os homens, hoje nós temos uma outra classificação que diz do idoso jovem, ou idoso, de 60 a 69 anos. O idoso, o termo idoso simplesmente, de 70 a 79. E a terceira, que é o idoso muito idoso, a partir dos 80 anos. Aí sem limite, né? Então, maior de idade ou melhor de idade. Aí é uma escolha. Maioridade, ela contempla. Melhor de idade pode não ser para muitas pessoas. Então, são esses termos. Pode ter outros que eu não lembrei. Geronte, vamos ver. Nós, gerontes, né, nós temos uma classificação etária diferenciada. Então, nos países desenvolvidos, como Canadá, Estados Unidos, a maioria dos países da Europa, existe um desenvolvimento muito maior em relação, por exemplo, à educação, aos cuidados de saúde, à alimentação, a empregos, rendas, inclusive, né? Então, lá, para termos legais, é considerado idoso quem tem 65 anos ou mais do que isso. No Brasil, que nós estamos em desenvolvimento, 60 anos ou mais. Para a aposentadoria, previdência social, as mulheres, a partir de 70 anos,
são consideradas idosas, os homens aos 65 anos, e a compulsória no serviço público é de essa idade de 70 anos. Eu que era funcionária, sou aposentada, funcionária pública, se dizia assim, fulano vai sair na expulsória, 70 anos. Né? E temos hoje pessoas de 70, de 80 anos, de 90 anos, com a lucidez, com a clareza de pensamento, com contribuições que continuam fazendo ao mundo, dando ao mundo contribuições fantásticas. Vamos continuar, ter um caminho longo. Vocês podem anotar as perguntas e depois fazer, viu? Porque pode ter muita dúvida, se eu puder responder. Agora, vamos recapitular. Gente, não estou acertando. Vamos fazer a recapitulação dos termos. Já falamos de gerontologia, falamos de geronte. Gerontologia é a ciência do envelhecimento. Geronte, o ser idoso, né? O idoso. Gerontológico, tudo que é relativo à gerontologia. Este é um trabalho gerontológico, um trabalho científico gerontológico, da área de gerontologia. Geriatria é uma especialidade médica, todos sabem, voltadas para o público idoso. Geriatra é o profissional médico especialista em geriatria. Agora vamos falar dos aspectos sociodemográficos do envelhecimento humano. Só um pouquinho, gente. A aguinha aqui para hidratar. Eu trouxe uma figura de uma pirâmide do Egito, famosíssima. Quem não esteve lá, eu não estive, infelizmente, mas já vi uma referência e tem mais de uma, tem pirâmide também no México, na América Central, né, México. Pirâmide é essa forma que vocês conhecem, são 4 lados de um triângulo, né, que formam. Mas aí, nós vamos falar de uma outra pirâmide. É uma pirâmide populacional. Quando foi dado esse nome, tem muitos anos, muito antes de 1980, a população no Brasil, né, essa distribuição, vocês podem ver, eu vou usar o cursor, não sei se está aparecendo, 80 anos ou mais, 75, 79, vai diminuindo até 0 a 4 anos. O lado azul se refere aos homens, a faixa masculina. Já em 1980, vocês podem observar um pouco, e assim, desculpe, cor-de-rosa, não sei como está aparecendo, para mim é cor-de-rosa, rosa goiaba, é o público feminino. Já naquela época, as mulheres viviam mais. Podem perceber, vai aumentando, aumentando. Por exemplo, essa faixa etária aqui, de 65 a 69, 8% de mulheres e 7% de homens. Né? E com o passar do tempo, essa pirâmide foi perdendo a sua forma. Você deixou de ser uma pirâmide, vocês vão perceber isso, é bem interessante. Olha, essa pirâmide já no ano 2000. Do ano 2000. O lado roxo se refere aos homens, população masculina, e um azul esverdeado, lindo, se refere às mulheres. Eu quero que vocês observem essa última idade, 75 anos ou mais. Olha a diferença. Ela não é tão marcante nos primeiros anos de vida, até 30, quando começa com 45, vocês podem perceber que é maior, 45 a 90 anos, 49. É sempre da 5 em 5 ou de 10 em 10.
60 a 64 mais mulheres. Aí a pergunta, por que que as mulheres vivem mais? Tem diversos estudos e diversas respostas, que todas podem estar corretas. Uma delas é que os homens, eles se expõem mais nas atividades de trabalho, algumas especificamente na área de construção civil, de serralheria, na própria agricultura, né, por exemplo, do que as mulheres. Os homens são mais vítimas, são vítimas mais frequentes de crimes, de assaltos, de roubos, e etc. E tem outras coisas mais que contribuem para que a população masculina diminua. 2000, gente. Olha só, 2000. Olha, agora parece o quê? Uma abóbora? Não sei. Uma lamparina? Olha só, 2010. Podem perceber que o lado verde. Que verde é esse, gente? Um verde luminoso, fluorescente? Que é o grupo feminino, né? Ele está mais gordinho. E nos primeiros anos de vida, 0 a 4 anos aqui, por exemplo, existe uma semelhança. Tem até mais meninos do que meninas. 3,7 para os meninos e 3,6 para as meninas. 5 a 9 anos, essa faixa aqui. Ainda os meninos são um pouco mais do que as meninas. 10 a 14 também. Agora, a partir de 15 a 19, olha só, né, são adolescentes, são jovens, de 4,5 para 4,96, quer dizer, quase um pouco, ainda um pouco menos. E vai subindo. Iguala 20 a 24, já vai aumentando com 25 e assim vai. Quando chega, vamos ver a idade oficial, né, da faixa etária, né, idosos, 60 a 64, já 60 a 64, nós temos homens 1,6 e mulheres 1,8. E esse número vai crescendo, crescendo. Outro fator que eu não lembrei aqui, que agora estou relembrando, que em relação a essa população maior, é que as mulheres se cuidam mais. As mulheres fazem mais tratamentos preventivos, fazem mais tratamentos de saúde do que os homens. E razões pode ter, mas as mulheres são mais abertas a isso, são mais receptivas, elas seguem mais os tratamentos que são dados e as orientações do que os homens. Né? Infelizmente, pode ser algo cultural. Né? Agora vamos ver aqui, gente, 2012 a 2018. Vocês podem ver que parece uma chaminé, né? Meio redonda assim, nem sei dizer se a minha comparação está real. Né? Isso aqui é muito interessante. Eu botei umas setinhas. No lado esquerdo, tem o que parece ser um rosário de contas dos católicos, as católicas sabem muito, tem as continhas, né? Essas continhas, por exemplo, no lado esquerdo, que é um tom de não é um marrom, é um laranja mais escuro, nós temos aqui o que representa 2012 na continha aqui, ó, vai subindo. Algumas vezes até menor, outras vezes maior, olha só. Então, no lado feminino, verde, esse lado verde aqui, essa continha 2012, e aí, ó, a partir de 35 a 39 anos, a população idosa, tanto feminina como masculina, começa a aumentar muito mais em comparação com 2012.
chega aqui nesse ponto de 54 a 49, já iguala, né? Mas aqui aumenta novamente, vai aumentando. Independente dessa faixa, olha só, a última idade, 80 anos ou mais, como esse universo masculino está maior, né? Eu gostaria de voltar aqui, só para a gente ver essa configuração, relembrar, né? 1980, parecia uma pirâmide, tinha uma aparência, tinha algumas coisas fora do lugar. 2000, já modifica. É um momento que parece até degrau, não é, gente? Olha só, vou subindo degrau, subindo, subindo aqui, modifica. 2010, já arredonda a base, vai arredondando, e nem sei o que isso parece, né? Ainda tenho minhas dúvidas. Agora, 2012 e 2018. Nós estamos quase terminando para abrir para a pergunta. Ah, sim, essa aqui é uma comparação das pirâmides. Então, 1940, era uma pirâmide com a base bem larga. Como dizem lá na Bahia, bem achatada, larga. Aí vem 1980, essa base fica mais estreita. Foi aquela que eu mostrei no primeiro slide de pirâmide, né, etária, de faixa etária. 2018, tá essa gorduchinha aqui, ó. Agora, isso aqui é uma projeção para 2060. Olha só, a pirâmide vai deixar de ser pirâmide. É uma chaminé, não sei o quê. Não tem uma forma, vocês podem até encontrar. Então, essa é uma comparação, né? Primeiro, da evolução humana aqui no Brasil, do envelhecimento humano, e também dessa diferença que está existindo. Cada vez mais as pessoas envelhecem, isso é uma coisa muito importante, né? E esse número vai aumentando conforme vai subindo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o registro de centenários, até o final dos anos 90, 1999, por aí, os registros não tinham uma credibilidade grande, porque quem havia nascido há 100 anos atrás não tinha uma certidão de nascimento. Então, foi muitos anos depois, principalmente as pessoas do interior do Brasil, esse Brasil enorme, é que começaram a registrar os seus filhos. Então, há 110, 120 anos atrás, o documento era o registro de batismo da Igreja Católica. E quem não se batizava não tinha registro. Então, por isso que o número de centenários do Brasil, até 1990, 2000, o registro que tem, os trabalhos que tem, existe esse viés, essa incerteza, primeiro, da fidedignidade disso, e também dos outros centenários que não tiveram a sua certidão de nascimento e foram ter um outro registro muito mais tarde, né? Então, no Japão, por exemplo, desde os anos 1700 e alguma coisa, que o país inteiro, embora seja um país pequeno, né, ele já tinha um registro de todos os seus habitantes. E nós estamos muito mais a partir de 1950, 60, que esses registros dessas pessoas, né, do interior começaram a ser realmente feitas, né? E aqui nós estamos na penúltima para falar da minha gratidão por estar aqui com vocês. Então,
Eu gostaria de abrir para perguntas. Olha, tem uma aqui da Terezinha. A partir de 60 anos, né, em caso de necessidade, devemos procurar diretamente o geriatra ou profissional específico para cada necessidade. Vejamos. Hoje em dia, né, eu falo nos tempos atuais, né, a própria geriatria, não estou falando de gerontologia, a própria geriatria, ela já tem as subespecialidades. Então, hoje já existe o geriatra que trabalha com cardiologia, com gastroenterologia, que trata os problemas do aparelho digestivo. Nós temos o neurocirurgião, que é um geriatra também. A própria geriatria já abriu um leque de subespecialidades, né, para essa faixa etária. Né? E, em geral, a população procura os especialistas médicos, né? Então, se eu tenho 65, se eu tenho 66, eu estou com algum sintoma, por exemplo, alergia, vou procurar um alergista. Mas lembrando que a geriatria também já está ampliando sua gama de atenção, né, esse espectro de atenção, e também pode atender. Agora, como clínico geral, né, o geriatra, que é um clínico geral, ele também pode receber os seus clientes, os seus pacientes, e encaminhar para outros profissionais. Né? Hoje, o geriatra ele funciona como um clínico geral, que tem essa percepção ampla do seu paciente e pode indicar outros profissionais. A pergunta é, se a gente deve procurar? Geralmente, a gente procura, não sei se deve, né? Mas a gente procura um especialista de cada área. Agora, a assistência do geriatra é muito importante. Muito, muito importante. Tem a Maria Regia Rosa, que pergunta, quando devemos procurar o geriatra? Bem, se a gente considerar a idade, a partir dos 60 anos. Né? A partir dos 60 anos. A pergunta da Aurora é muito interessante. A geriatria ensina como envelhecer com sabedoria? Então, a geriatria é uma especialidade médica, mas, independente de ser um idoso ou não, eu desconheço um profissional que nos ensine a ter sabedoria. Eles podem nos orientar, mostrar caminhos, mas o processo de sabedoria é individual. É de cada um. E a sabedoria está muito ligada à velhice. Então, se fala, e eu acredito nisso, que o idoso, pela sua experiência de vida, pelos seus 60, 70, 80, 90 anos, ele tem uma sabedoria e que pode, dia a dia, ela se ampliar. Eu acho que, aliás, ninguém ensina a ser sábio, mas pode mostrar caminhos. Nós temos a psicologia também, a psiquiatria também. Então, não se restringe a só o geriatra, né? Deixa, só um pouquinho. Ângela, aqui está trazendo um aspecto religioso muito sábio, né? Ela diz que a Bíblia ensina a viver com sabedoria, em qualquer idade. É uma versão dela, né? Aqui a Terezinha. Não, já falei, né? Procurar o geriatra. Ou um profissional específico. Voltando a essa pergunta sua, Terezinha, não somente hoje, mas a situação nossa de saúde, da área de saúde, muitas vezes, quando não se tem uma opção, né, vai se procurar um profissional específico. Né? Então,
Então, essa é só uma complementação do que eu falei, né? A Marísia disse que não dá para ler, mas esse é o programa que não dá para ler, não. Marísia, escreva de novo. É o número, a fonte menor que aparece nos slides. Por favor, escreva de novo. O Brasil está, a Dirce Maria, está longe de ser preparado para essas pessoas que tanto ensinaram e tem muito mais a transmitir. É lamentável. Disse, isso é uma questão cultural, né? O respeito ao idoso, a sua sabedoria, a sua contribuição, né? Para a vida, né? Boa tarde, a Rosângela Ferreira Vasconcelos. Rosa presente, atrasada hoje. Por mim, você está desculpada, viu, Rosângela? Gente, minha desculpa, mas já... Antônio Ferreira, sumiu o som. Antônio. Ai, aluno lá do Darcy Ribeiro. Professora Noemi, que ótimo está dar continuidade ao nosso aprendizado. Gratidão. Samambaia, disse da Samambaia. Emereciana do Guará 2. Maria Régia Rosa, da Samambaia. Cleusa Rosa. Boa tarde, professora da Fátima Bezerra. Maria Francimar Nunes. Opa, tudo bom? Desculpa interromper a live. Professora, as perguntas estão mais para baixo. Eu estou jogando elas na tela para a senhora, tá bom? Pessoal, quem tiver dúvida, pode jogar aí que eu estou jogando para a professora responder, tá bom? Eu entrei rapidinho porque ela não estava olhando o chat aqui, mas a gente já estava arrumando essa comunicação, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Desculpa a interrupção, professora. Tudo bem. Eu estou jogando na tela, a senhora pode fechar os slides tranquila e que eu estou jogando na tela para a senhora. Maria Helena Quem tiver dúvida, pessoal, pode jogar que a professora vai dar uma olhada aí, tá bom? Um grande abraço para todos, desculpa a interrupção. Tenho 58 anos e nunca fui um geriatra, mas considero que é uma especialidade, que trata bem a prevenção para quem ainda não está acometido de doenças crônicas. É isso também? Claro sim. Hoje em dia, as pessoas aos 50 já estão procurando, principalmente artistas, pessoas da alta sociedade brasileira, já começam aos 50 anos. Deixa eu ver se tem... De que maneira a dança pode contribuir? Terapeuticamente, está caindo toda hora aqui, na vida dos idosos. Bem, dança sempre vem acompanhada de música. Então, o movimento e a música juntos formam uma dupla perfeita. Depende da música e depende da dança. E aqui em Brasília existem inúmeros grupos, né, de convivência que se reúnem uma vez por semana somente para dançar. Dançam 3, 4 horas seguidas, ou algumas pessoas com interrupção, né? Então, a dança é uma dança e música muito importante. Ainda tem a questão da atividade física, né? A gente dança e está movimentando o corpo inteiro, a depender se for um sambinha, gente, uma rumba, é uma valsa. A gente dança e a dança pode ser feita individualmente ou em par, em grupos, em roda, diversas formas de se dançar. E dança e música são vida, representam a vida nossa. Antônia Gomes. Hoje estamos observando manifestar o desvalor, a desqualificação do idoso. Como garantir o direito ao atendimento público e digno e equitativo? Bem, Antônia, é uma questão de políticas públicas, né? Mas dentro da sociedade,
Nem sempre o idoso foi valorizado, né? Em termos de família, sim, a reverência ao avô, à avó. Sabe aquela época que a gente pedia bênção e beijava a mão do avô, da avó? Dentro da família, sim. Mas se a gente recordar, apesar de todas as dificuldades que existem, né, ainda é mais fácil hoje um atendimento do que há 20 anos atrás. E garantir, isso depende muito mais da manifestação, né, dos políticos, garantir esse direito, mas as pessoas também podem trabalhar para isso, né? E tem ONGs que trabalham diretamente, eu não posso dar um endereço, mas eu tenho um conhecimento que trabalham com direitos dos idosos. Deixa eu ver aqui de baixo. Aurora. Qual a área do saber humano que orienta para ter uma velhice saudável? Olha, gerontologia e geriatria, que a gente já falou aqui. Área de saúde, né? Então, nós temos diversos profissionais gerontólogos que atuam, e os profissionais geriatras, né? Que já com as subespecialidades. Juju Milk. Minha mãe tem Alzheimer, está com 86 anos. O geriatra disse para eu não me preocupar. Mas o que eu posso fazer se só tenho 50 anos? Então, Juju, tem algumas coisas, não só você, não com medo do Alzheimer, né? Mas de uma maneira geral, estimular as suas atividades mentais, leitura, que é um dos exercícios mais fantásticos para a memória, a leitura, participação de cursos, participação em atividades de comunidade, de família, de igreja, qualquer que seja. Esse é um aspecto. O outro aspecto, cuidar da saúde do corpo. Né? Ter uma boa alimentação, fazer atividade física regular. Né? Tem um terceiro, que é a saúde mental, a higiene mental. Né? Higiene no sentido de situações difíceis que nós atravessamos e que muitas vezes nos acomodamos. Né? Mas para isso tem os profissionais que são da área de saúde mental, né? Que podem fazer um aconselhamento. Então, assim, resumindo, muita estimulação, muita atividade física, muita vida social, aprender uma nova profissão, entrar num curso, aprender línguas. Tudo isso faz parte, né, da manutenção da saúde da gente. Até a memória, eu trabalho com memória, alguns alunos já estão aqui, até a memória ela pode ser trabalhada e exercitada. Então, assim, vida ativa, vida saudável, um ambiente familiar saudável também. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Francisca Pontes. Não, vou primeiro falar da Silvana. Alzheimer é genético. Alzheimer tem um aspecto genético. Mas não é somente isso. Se a pessoa tiver o gene, ou gene, ele pode ou não se manifestar. O fato de ter um parente com Alzheimer não é uma sentença que a pessoa vai ter Alzheimer. Então, tem o caráter genético, mas não é determinante. Enquanto isso, Silvana, a gente vai ter uma vida ativa. Tenha 50, 60, 70 anos. Que é o mais importante, uma vida saudável. Francisca Pontes. Cada vez mais o Brasil tem o seu número de idosos em elevação. E a tendência é crescer mais. Vocês viram, né? Aquela projeção para 2060. Ao mesmo tempo, percebe-se que, apesar da lucidez, da sabedoria de grande parcela desses idosos, né? O mercado de trabalho é cada vez mais excludente.
Não vejo nenhuma política pública específica, ou já temos algo nesse sentido? Eu não tenho uma base segura para dizer que não existe política pública. Eu sei que tem algumas manifestações dentro da área de empresas. Por exemplo, Pão de Açúcar, não faço propaganda, não é propaganda. Ele atende e contempla empregos, né? Ele oferece empregos a pessoas com mais de 60 anos. Aí tem Maria Cruz. A geriatria é uma especialidade que devia ser acessível. Isso aí. Porém, não é. Né? É praticamente negada. Abre espaço apenas quando o idoso já está com doenças degenerativas. Por que não prevenir? Garota, esta é uma resposta um pouco difícil. Muito difícil. A prevenção da doença em si, individualmente, depende do histórico de vida de cada pessoa. Mas quando os problemas se instalam, é claro, as pessoas precisam de um tratamento adequado, né? Mas não sei realmente como fazer, como aumentar isso aí. Olha, se a gente considerar de maneira otimista a situação há 40 anos, 50 anos atrás, era muito mais difícil, era pior do que hoje. Mas continuamos com muitas deficiências. A geriatria praticamente não existia no Brasil até os anos 1960, 70. Não existia como especialidade. A gerontologia também não. Né? Então, assim, a tendência é esse envelhecimento da população cada vez maior. E envelhecer, como eu falei, é uma conquista, mas é um desafio. E para grande parte de idosos, ou uma parcela maior, necessita de um suporte, tanto familiar quanto do próprio Estado. Mas, assim, em termos gerais, hoje está melhor do que há 50 anos atrás. Quer dizer, é uma maneira otimista também de ver, né? Mas seria um direito de todos. Criança, adulto, as pessoas especiais, pessoas com sequelas graves. Não sei se a dificuldade é maior ou menor para a população idosa, mas as outras camadas também têm muita dificuldade. Muita dificuldade. Adorei sua live, obrigada. A minha Ângela Lacerda. A minha grande transformação, não sei se veio com a idade, ou com o momento atual de expansão da consciência planetária. Tento viver de forma minimalista, naturalista e estoica. Estou na faixa dos 60. O meu corpo pode envelhecer, mas o meu espírito é jovem, grato, alegre. Cultivo amor e amizades maravilhosas. Meu tempo é sempre presente. Muito bonito. Então, é só traduzindo um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu perdi aqui. Aqui, Ângela. Quando ela fala que dessa forma minimalista, é uma forma mais simples de se viver. Uma casa que não precisa ser tão grande, o número de peças de roupa que a gente tem, os objetos até da cozinha, o número de toalhas, de banho, de cobertores. Então, a maneira mais simples de viver, quando ela fala minimalista, né? Deixa eu ver. Naturalista, buscando ter uma alimentação mais natural. E estoica, assim, é mais, digamos, é uma atitude mais comprometida com aquilo que acredita, né? Então, tem tudo a ver com a simplicidade, né? E fala do espírito, né? Será que o espírito tem idade? Eu deixo a pergunta para você. Então, ela fala uma coisa muito importante, que é a gratidão e a alegria. Né? Poder dizer assim, para aquele ser que a gente acredita, meu Deus, meu Jesus, um nome de orixá, que não está me correndo, todo dia acordar, muito obrigada, meu Deus, por estar aqui.
podendo agradecer, estar viva, se levantando da cama, assim, moçada, estou me levantando. Então, a gratidão é um dos sentimentos e atitudes também mais valorosas na vida, sabe? E a gratidão está ligada à alegria. Assim. Eu tenho alegria agora, um exemplo, porque estou viva. Então, reconhecer isso é muito importante. E o tempo presente, não viver no passado, porque antigamente eu podia fazer isso. Por exemplo, antigamente eu fazia milhares de coisas, eu faço milhares menos um pouco. Eu faço um bocado de coisa. E faz parte. É o tempo de hoje. Sabe, um dia de cada vez. É isso. Fala da amizade, muito interessante, Ângela. Deixa eu ver se aqui embaixo tem. Eu acho que já estamos estourando, né, José? Acho que as perguntas acabaram. Eu acho que nós estamos. Ah, que lindo, hein, Fátima? A gratidão é a memória do coração. É isso mesmo. Eu estou muito grata por estar aqui com vocês, tá? Falando, trocando, aprendendo com vocês. Uma das coisas boas da vida é estar sempre aberto ao aprendizado. O aprendizado vivencial, o aprendizado formal, e o aprendizado que a gente pode cultivar na amizade, na relação com as pessoas. Então, agradeço muito, muito, muito a vocês, a cada um. Aqueles que eu já conhecia e aqueles que estou conhecendo agora. Né? Então, eu só vou fazer aqui uma busca para ver mais alguma pergunta. Eu acho que nós estamos encerrando. Eu acho que não tem mais. Não tem mais. Então, nós vamos. José, por favor. Deixa eu. Só um minutinho, gente. E aí, gente, nós estamos encerrando agora. Eu estou esperando uma resposta do José, porque eu fiz um pedido para ele. Eu não sei se tecnicamente vai ser possível, mas que a gente possa se despedir das pessoas com um olhar, né? Com esse olhar de fé, de gratidão, de certeza que estamos contribuindo e temos muito ainda a contribuir. Que nós estamos construindo o mundo. Somos sujeitos ativos, somos os chamados atores dessa grande peça, desse grande teatro, no sentido positivo que é a vida. Ainda não tive a resposta do José, então eu gostaria de deixar para vocês o meu abraço fraterno, a minha gratidão por estarmos todos juntos aqui. Estarmos juntos é uma forma de viver melhor. Nós não somos seres isolados, nós precisamos do outro, assim como o outro precisa de nós. Então que vocês tenham um ótimo final de semana, que permaneçam em casa, que permaneçamos em casa. E até um próximo encontro. Ó, beijo. Beijos. Eu trouxe até uma figura aqui, ó. 3 dimensões. Gratidão. Ó.
Tchau, então.